Você sabia que devido à pandemia do coronavírus, mais de 600 mil empresas declararam falência no Brasil? Isso é uma triste realidade de muitos negócios brasileiros. Começa, mas não tem uma vida longa. E isso tem inúmeros fatores, desde o planejamento, desde a alta carga tributária, desde da concorrência alta, desde a dificuldade de fazer financiamentos. Mas com a pandemia do coronavírus, mostrou para o brasileiro uma nova realidade, que precisamos ter empresas saudáveis. Então, mesmo empresas consolidadas com mais de 100 anos de existência, declararam falência e fecharam as portas. É uma triste realidade que o nosso país tem passado. E o que todo empresário brasileiro tem que entender é que tem que haver um planejamento financeiro. Não é simplesmente chegar e colocar a empresa lá e esperar a coisa acontecer. Esse é um dos grandes problemas. O empresário ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, porque existem fatores que ele pode controlar e fatores que ele não consegue controlar. E nessa pandemia deixou bem claro como o planejamento financeiro, a organização do empresário, fez a diferença na hora de manter sua empresa saudável e funcionando. Um dos principais problemas encontrados durante a questão da pandemia, o fato de muitas empresas terem declarado falência, foi a questão de você ter uma reserva financeira. Devido aos lockdowns que foram impostos pelos governadores dos estados, nas cidades, o comércio parou. Então, teve certos segmentos da economia que não pôde funcionar durante quase um ano. E como é que esse segmento ele vai se manter ativo, gerando empregos e ainda lucro para o empresário? Então, essa foi a grande questão. Então, a inovação, o processo de inovação, de se adaptar a essa realidade, é o que fez a diferença. Um ramo clássico que sofreu bastante com a pandemia foi a questão de restaurantes, pizzarias, praças de alimentação. Então, o que foi que aconteceu durante esse período? Não havia possibilidade de deixar pessoas em um ambiente fechado devido ao lockdown. O que foi que muitos empresários encontraram como solução? Apostaram no delivery. Então, o delivery deixou de ser aquele parte do faturamento, aquela representatividade pequena no orçamento para ser predominante, ser total. E isso gerou um grande impacto na definição da receita desses estabelecimentos. Então, se não houvesse a adaptação, uma reformulação de visão estratégica, muitos desses empreendimentos tinham declarado falência e tinham fechado. Os que conseguiram se adaptar, hoje estão recuperando aos pouquinhos com a reabertura da economia. Mas os que não fizeram essa adaptação para o delivery, não se adaptaram às situações ambientais, às condições do mercado, muitos declararam falência. E essa é uma triste realidade do nosso país. É bem raro você chegar na sua cidade e você não conhecer um comércio que fechou na pandemia. É muito raro. Se sua cidade teve essa sorte de não ter nenhum empreendimento, nenhum comércio, nenhum serviço fechado devido à pandemia, então, como se diz, foi bastante sorte. Mas é uma realidade de todo o Brasil essa questão do fechamento da empresa. Mas a pandemia do coronavírus ele não trouxe esse problema novo. Isso era um problema recorrente, só acelerou. Então, o que acontecia era que a maioria das empresas elas são abertas no Brasil, mas elas não conseguem passar de 2 anos de formação. Então, elas declaram falência antes disso. E isso tem inúmeros fatores. A pandemia do Covid, ele só ressaltou, ela só amplificou esse processo de fechamento. O que acontece muitas vezes é que o empresário, até um estigma social que acha que para você empreender você não precisa ter conhecimento, você não precisa ter estudo. Um médico, por exemplo, ele vai para uma faculdade, faz toda uma residência, tem todo um conjunto de especializações e treinamentos. Um advogado, a mesma coisa, passa 5, 6 anos numa universidade, depois faz uma prova da OAB e vai começar a advogar ou exercer a profissão do direito. Então existe toda uma preparação. E por que com o empresário seria diferente? O que acontece no nosso país é que a maioria das empresas declaram falência devido a essa inexperiência, essa falta de preparação do empreendedor. Então o próprio empresário é o culpado, muitas vezes, dessa falência. Aí junta essa falta de experiência, essa falta de conhecimento de gerenciamento, de processos, de equipe, o gerenciamento financeiro, juntando a todas as situações ambientais que não está nas mãos do empresário, que é a alta carga tributária, a dificuldade de a gente pegar empréstimos em bancos,
né? Há a grande concorrência, a depender do seu segmento de mercado. Então, tudo isso são fatores ambientais externos que a gente não consegue controlar e mudar. Vai depender do próprio mercado consumidor, né? Então, o que a gente pode controlar é o que está ao nosso alcance. E o que é que está em nosso alcance é a organização, o bom planejamento e definir processos, treinar pessoas e fazer o controle de nossas metas e objetivos. Então, o principal fator que leva a essa desorganização, essa falência, esse quadro de mortalidade das pequenas e médias empresas, é a questão da desorganização do próprio empresário. O empresário não tem o mínimo conhecimento. Então, por exemplo, se você é um dono de uma mercearia, você tem total controle sobre o que tem ali, o estoque, da questão do prazo e validade. Você sabe quando é que você vai precisar comprar outro, qual é a sua demanda, vale a pena você comprar aquele produto, você oferecer na sua pequena mercearia de seu bairro, aí na sua rua, sua cidade pequena, de um povoado. Então você tem que saber se aquele produto vale a pena. Inclusive também você calcular a margem de lucro, né? O que acontece, por exemplo, é que isso é bem comum de cidades satélites de grandes centros comerciais. Né? O que acontece? Tem uma cidade vizinha, onde você tem um comércio mais forte, consequentemente, por você ter um comércio mais forte, você tem uma grande gama de concorrentes oferecendo aquele mesmo produto. Né? Se você tem muita oferta desse produto, a consequência desse preço cair. O que acontece muitas vezes nessas cidades circunvizinhas, desses grandes centros comerciais? Eles simplesmente calculam um preço exorbitante, né? Colocam uma margem de lucro muito alta, irreal, onde a diferença, quando você bota na ponta do lápis desse produto, é muito grande, fazendo o quê? Porque a população dessas cidades circunvizinhas migrem para o comércio dos grandes centros urbanos, onde vai estar o comércio mais forte, onde você vai ter oportunidades de preço, melhor parcelamento. Então, isso ainda é realidade no Brasil. O empresário tem que calcular sua margem de preço para que ela fique atrativa, para que ela chame o cliente. Então, por que o cliente vai comprar em você e não no seu concorrente? O que é que você vai entregar mais? Quando você fala de entregar mais, por exemplo, não é simplesmente você fazer uma coisa exorbitante. Então, vamos dar outro caso bem comum que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, né? A questão do açaí. O açaí ele tomou o gosto do paladar do brasileiro de uns anos para cá. Então, o açaí hoje é um alimento consumido em quase todas as cidades por uma grande parte da população brasileira. E a concorrência para essa venda de açaí é muito grande. O que é que diferencia um do outro? Né? Então, se você tem na sua cidade aí vários açaí, o que é que faz você ir comprar naquele açaí? É só o preço? Ou é, por exemplo, a entrega do açaí? A rapidez do atendimento, o sabor, o gosto do produto, a quantidade de recheio. Então não é somente preço que você vai colocar, mas sim a qualidade do produto. O que você está entregando. Outro fator também importante para você se diferenciar de sua concorrência é você ter um bom atendimento. Ninguém gosta de chegar numa loja ou num serviço, num prestador de serviço e ser recebido com carão. Eu mesmo não retorno em nenhum desses estabelecimentos. Então, a gente que é empresário tem que estar atento ao bom tratamento do cliente. O cliente, ele é o melhor marketing da empresa, porque ele vai sair falando sobre o seu negócio, sobre o seu empreendimento para toda a sociedade. Então, ele vai indicar. Essa indicação, ela não é simplesmente eu chegar e fazer uma campanha publicitária, né? Ela é uma indicação mais quente. Ou seja, ele falou para um amigo que o seu negócio é bom, então esse amigo dele é mais fácil chegar até você. Essa indicação do boca a boca é o melhor marketing que existe, né? Porque é uma prova, é a questão do que a sociedade está aprovando o seu serviço. Então, se você tem um estabelecimento de produtos recorrentes, como por exemplo supermercado, produtos de higiene pessoal, cabeleireiro, e você tem um cliente e esse cliente não volta, né? Então tem algum problema do atendimento. Ou o seu produto ou serviço não é de qualidade, ou você não está atendendo bem esse cliente. Então, o empresário, o microempreendedor, o médio empreendedor, ele tem que estar atento a isso. Porque o que é que diferencia o pequeno empresário do grande empresário? O que diferencia é a possibilidade de a gente oferecer serviços personalizados. O grande empresário não tem como oferecer um serviço personalizado para cada cliente.
Então vamos supor que uma grande rede de chocolates, por exemplo a Cacau Show, ela tem aqueles chocolates padronizados. Ela não vai chegar e fazer um chocolate específico para você, com seu nome, com algum formato que você deseja. Ela vai ter aquele pré-formato, aquela lista, aquele hall de produtos pré-estabelecidos para aquela temporada. É diferente, por exemplo, de uma microempreendedora que trabalha fazendo chocolates artesanais. Então ela consegue fazer uma entrega diferente. Então o que é que vai diferenciar a entrega, né? É a questão da qualidade, é como você empacota o seu produto e serviço. Então, se você quer um chocolate personalizado, por exemplo, com o nome de sua esposa, com o do seu namorado, do seu namorado, ou para algum evento especial, né, onde esse chocolate tem algum formato específico, por exemplo, um formato de uma árvore de Natal, estamos chegando na época do Natal. Então, são pontos que o grande empresário, muitas vezes não consegue atender essas expectativas. Vamos dizer assim, essas demandas do mercado, porque são demandas específicas. Quem consegue absorver essas demandas é o micro e o pequeno empresário, porque ele está ali no dia a dia, ele consegue fazer isso, porque o foco do mercado é regional, enquanto em grandes corporações o mercado é nacional ou até internacional. Então, além de você conseguir fazer uma oferta personalizada para o seu cliente, você tem que estar atento também à questão de sua estrutura do negócio. Então, o seu negócio ele tem que te dar lucro. Então, não é simplesmente você delirar e achar que você vai ter tantos por cento de lucro. Então, você tem que calcular o valor do lucro, da porcentagem de lucro que você está recebendo por ofertar aquele produto ou serviço. Vamos dar um caso mais simples. Você trabalha fazendo trufas de chocolate. Vamos supor que você faça uma trufa e você venda ela por R$3, R$2. Um exemplo, vamos arredondar a conversa, botar R$2. E você gaste nessa trufa de material R$1. Qual é a sua margem de lucro? Muitas pessoas vão achar que a margem de lucro é R$1. Só que não. Você também tem que calcular em cima dessa margem de lucro o seu tempo de trabalho. A mão de obra que foi executada ali. Mão de obra, a energia, gás de cozinha, tudo isso você tem que calcular. Então não é só simplesmente calcular os materiais óbvios. Você também tem que calcular o seu preço, o tempo do seu trabalho e os outros custos indiretos nessa produção desse material. Então, quando você chegar aí, seu lucro vai ser bem menor do que R$1. Então você não está tendo 100% de lucro. Você está tendo bem menos do que 100%. Então você precisa estar atento a esse tipo de precificação. Não é só simplesmente chegar lá e botar o dobro do preço ou 50% a mais do produto. Você precisa estar atento a essa questão. Da questão da sua margem de lucro, do seu serviço, dos custos indiretos. A mesma coisa serve para um serviço. O serviço, ele é mais fácil de você botar uma margem de lucro, porque você não tem a matéria-prima muitas vezes ali embutida. Você tem apenas sua mão de obra, você executar aquela tarefa. Mas o que é que vai diferenciar o preço seu de um concorrente? É a qualidade. Aqui na minha cidade tem um caso clássico, questão do cabeleireiro, do barbeiro, eu acabei trocando, pelo simples motivo. O ambiente de um comparado ao outro. O corte dos dois é bastante semelhante. Mas em um ambiente tem uma qualidade de entrega de serviço melhor. O lugar tem ar-condicionado, Nordeste é muito quente, e quando fala que é quente, é porque é muito, muito quente mesmo, aqueles dias absurdamente quentes, Tem uma entrega melhor com ar-condicionado, um ambiente mais descontraído, até com videogame para você levar seu filho. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que ela não consegue ficar parada há muito tempo para você cortar um cabelo, e você levando para ele, você consegue botar ele para jogar videogame, tem todo um processo, tem cafezinho, disponível para você fazer na hora, a cafeteira. Então tem uma entrega diferenciada. Não é simplesmente chegar lá, sentar numa cadeira, esperar a sua hora de cortar. Então essa questão de valorização da entrega faz o quê? Que o cliente perceba que aquele prestador de serviço ele tem uma entrega melhor, ele tem mais valor. E isso é o que faz o diferencial. E ainda detalhe, ele faz essa entrega diferenciada pelo mesmo preço do que a concorrência. Em primeiro momento, por exemplo, é uma estratégia para chamar clientes. E está dando certo para ele. Essa chamada de você oferecer um serviço diferenciado. Além disso,
desse serviço diferenciado, ele está investindo bastante no marketing. O marketing é o poder de você mostrar seu negócio para outras pessoas. Você simplesmente colocar a sua loja, sua prestação de serviço, o seu comércio. E se você não divulgar para as pessoas, ninguém vai ver. Ninguém vai ficar sabendo o que está acontecendo. Antes, para você fazer uma divulgação, era mais complicado. Você tinha que recorrer a um carro de som, fazer panfletos. Grandes empresas utilizavam a televisão, a rede de rádio. Hoje em dia, para você fazer a divulgação do seu pequeno negócio, é gratuito. Você tem as redes sociais. O mundo hoje é interconectado nas redes sociais. Então, estamos a todo momento em redes sociais. Se não estamos no Instagram, ou Facebook, ou TikTok, estamos no YouTube, assistindo vídeos. Então, hoje em dia, é muito raro ter uma pessoa na frente da televisão agora. Né? Existem ainda casos específicos de pessoas que estão consumindo conteúdo televisivo, mas uma boa parte, né, principalmente a juventude, os adolescentes, né, e adultos de mais ou menos de 25 a 30 anos estão ainda interconectados na internet. Então, o mundo é digital, o mundo está baseado e voltado nas redes sociais. Então, e pelas redes sociais você consegue fazer a divulgação do seu produto e serviço de forma gratuita. Então, invista pesado no marketing nas redes sociais. Se você não investe no seu marketing nas redes sociais, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo espaço para o seu concorrente. Então você tem que estar presente nas redes sociais. Mostrar o seu negócio, mostrar seu produto e serviço. Dar o sentimento de desejo por aquilo que você está oferecendo. E não simplesmente chegar lá e esperar o cliente aparecer. Você tem que prospectar esse cliente. E a prospecção não é simplesmente chegar lá e colocar... vende-se blusa por R$25. Você pode botar dessa forma direta, mas também você pode gerar um desejo. Você pode investir, por exemplo, no modelo, né? Montar looks de roupas, né? Você botar uma historinha por trás, né? Você arrumar um cenário. Então você gera um desejo, você gera uma oportunidade. Você gera a sensação de que o cliente precisa daquele produto e não simplesmente de que você está oferecendo. Então a questão não é necessariamente oferecer o produto, é os benefícios que esse produto vai trazer para o seu cliente. Por fim, outro ponto que você tem que estar atento é como anda a saúde financeira do seu negócio. Você tem um controle de quanto entra e quanto sai do seu negócio diariamente? Ou simplesmente deixa a vida levar e espera no final do mês a fazer o pagamento das dívidas? Se você não tem esse controle financeiro de quanto entra, quanto sai, quanto você tem investido, quanto você tem em banco, quanto você tem em caixa de reserva para o seu fluxo de caixa, então seu negócio ele está vivendo no limite, né? Ele está à beira do precipício, porque uma desorganização financeira, você não sabe quando e como você controlar o seu negócio, você não sabe se você deve frear. Você não sabe se seu negócio está desgovernado. Você não sabe se você está tendo lucro. Muitas vezes, apesar de você ter fluxo de caixa entrando, não necessariamente indica dizer que você tem lucro no seu negócio. Às vezes você pode estar tendo prejuízo, simplesmente por uma falta de gestão. Então, o primeiro ponto é você registrar o que entra e o que sai todos os dias de sua empresa. Você fecha seu fluxo de caixa. Entrou tanto, saiu tanto. E você deixar evidenciado cada coisa. Quando você chegar no final do mês, você vai ter o seu balanço do que entrou e o que saiu. E o seu resultado financeiro de lucro. Então você vai saber se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Além disso, o que acontece muitas vezes nos pequenos negócios é você pegar um dinheiro que é da empresa, do seu negócio, e você utilizar para pagar suas contas pessoais. O empresário tem que ter o seu salário. E o dinheiro que é do negócio não é necessariamente o seu salário. Então você tem que fazer a distinção, a separação. O dinheiro do negócio é uma coisa, o seu salário, o seu prolabório que você retira desse negócio é outra coisa. Se você mistura as duas coisas, o que vai acontecer? Você sempre vai retirando e vai chegar o momento que você não vai ter como investir. Ah, Lucas, mas meu negócio é pequeno, é o dinheiro que eu utilizo para sobreviver. É esse do meu negócio. Eu não tenho como tirar menos. Eu entendo. Mas existem algumas maneiras da gente fazer isso. Ou você aumenta a quantidade de renda. Ah, mas como é que eu vou aumentar isso? Ofereça um produto diferente. Ofereça algo a mais. Se você é uma cabeleireira, por exemplo,
Você chegar ali suas clientes, você pode, você faz todo o tratamento capilar na cabeleireira e você, por exemplo, vende um produto, então você já conseguiu alguma coisa a mais. Você vende os benefícios dela ter aquele produto. Então você já conseguiu uma renda extra. Então você tem como aumentar a renda extra. Ou, por outro lado, se você não consegue aumentar, você diminua seus gastos. Você diminui aos pouquinhos seus gastos, você vai conseguindo equilibrar esse fluxo de caixa até você ter o seu próprio salário. Ah, mas eu não consigo nem aumentar minha receita ou diminuir meus gastos. Já estou no limite. O que eu ganho é o que eu preciso e não tenho como mudar. Então é a questão de organização de prioridades. Você vai ter que sacrificar alguma coisa para conseguir outra. Né? E se você não consegue fazer a separação, comece tirando 5% do lucro, né, para guardar para a reserva da sua empresa, do seu negócio. E não simplesmente chegar e descapitalizar todo o seu negócio e depois você ficar sem saber como fazer. E isso foi o grande problema das empresas que passaram na pandemia, como eu falei anteriormente. Era de que não tinha uma organização financeira, não tinha uma reserva, chegou a pandemia, fechou tudo, o número de clientes caiu, a renda, a entrada de capital caiu ou deixou de existir, consequência, o negócio fechou e faliu. Então, a partir dessa ideia que você tem que inovar, você tem que estar à frente do seu tempo, você tem que estar preparado para o que pode acontecer, é que a organização financeira se torna mais do que um elemento empresarial, mas sim essencial. Você tem que ter todos os dias. Sem a organização financeira, sem controle, sem você organizar suas finanças, você nunca vai botar nos trilhos o seu negócio. Vai simplesmente estar um trem totalmente desgovernado sem você saber onde ele está indo. Né? Então você tem que parar para refletir, reorganizar e a partir de agora tomar um rumo totalmente diferente do que você tinha tomado antes. Senão você simplesmente vai perder o controle e quando você perder o controle, muitas vezes vai ser tarde. Você já vai estar endividado e o seu negócio vai estar aberto à falência.